história do Poder Legislativo Municipal em Ponte Nova teve início no ano de 1862, quando ocorreram as primeiras eleições da Vila de São Sebastião da Ponte Nova, como se chamava a cidade naquele tempo. De acordo com a Carta de Lei do Império do Brasil, equivalente à atual Constituição Federal, as vilas tinham 7 vereadores e as cidades podiam ter 9. Os vereadores eleitos para a primeira legislatura eram pessoas de posses e descendiam da aristocracia local. De acordo com a ata da primeira reunião da Câmara, datada de 26 de abril de 1863, os 7 vereadores foram eleitos em 28 de dezembro de 1862. A primeira sede da Câmara foi doada pelo coronel Antônio Ildefonso Martins da Silva, rico fazendeiro da época, irmão do primeiro presidente do Legislativo, o capitão Manuel Francisco de Souza e Silva. A Lei Mineira número 1300 de 1866 transformou a Vila de Ponte Nova em cidade, mas só na eleição de 1872 passou-se a eleger 9 vereadores. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, novas mudanças ocorreram e as câmaras municipais foram fechadas por decreto do governo provisório. Para substituí-las foram criados nos municípios os conselhos de intendência. Para compor o de Ponte Nova foram nomeados Manuel Olímpio Soares, Antônio Martins Ferreira da Silva e José Caetano de Almeida Gomes. Promulgada em 1891, a primeira Constituição Republicana adotou o regime republicano, presidencialista, federativo e democrático liberal. Pela nova ordem política, foi criada a figura do agente executivo municipal, o antecessor dos atuais prefeitos, escolhido entre os vereadores eleitos e, na maioria dos casos, o próprio presidente da Câmara tornava-se o agente executivo. Assim, podemos considerar que, a partir desse momento, teve início a separação dos poderes executivo e legislativo. A primeira Câmara no período republicano, empossada em 7 de março de 1892, promulgou o Estatuto da Câmara Municipal da cidade de Ponte Nova. Major Manuel Olímpio, vereador eleito com maior número de votos, tornou-se presidente da Câmara e o primeiro agente executivo municipal. Com a Revolução de 1930, as câmaras municipais brasileiras sofreram um duro golpe. Um decreto do presidente Getúlio Vargas suspendeu suas atividades e depôs seus integrantes, passando a indicar o governador de estado. Os mandatários municipais receberam a denominação de prefeito municipal e, com esse título, a partir do dia 24 de outubro de 1930, o então presidente da Câmara, Cantídio Drummond, continuou à frente dos destinos de Ponte Nova até 16 de dezembro de 1935, quando foi promulgada a Lei número 2.484, criando a Lei Orgânica do município. Essa nova regra de funcionamento das câmaras estabeleceu limites de ações e disciplinou suas atividades. Os vereadores eram eleitos pelo povo e elegiam o prefeito. A primeira Câmara de Vereadores da Era Vargas assumiu em 7 de junho de 1936, sob a presidência do cônego Raimundo Trindade. Em 1937, Getúlio Vargas fechou todos os órgãos legislativos e extinguiu os partidos políticos, situação que permaneceu até o fim do Estado Novo em 1945. Com a promulgação da Constituição de 1946 e as eleições realizadas no ano seguinte, Ponte Nova elegeu 15 vereadores para a Câmara Municipal e o empresário Reinaldo Alves Costa tornou-se presidente. A posse aconteceu em 14 de dezembro de 1947, com a presença do então deputado estadual Tancredo Neves, que chegou de Belo Horizonte na viagem de inauguração do trem noturno da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1964, um golpe de Estado no Brasil instituiu uma ditadura militar que durou até 1985. Em 24 de janeiro de 1967, os militares lançaram a Constituição da República Federativa do Brasil. Com o fim da ditadura na década de 80 e o início da redemocratização do país, o Congresso Nacional aprovou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dando prioridade à dignidade humana e aos direitos humanos, além de explicitar a proteção à criança e ao adolescente e ao consumidor. A Constituição de 88 ainda proporcionou aos municípios elaborar a Lei Orgânica Municipal, promulgada pela Câmara, para atender os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.
Nela estão contidos os mais diversos princípios que norteiam a vida da sociedade, numa soma comum de esforços visando o bem-estar social, o progresso e o desenvolvimento de um povo. Em Ponte Nova, a Lei Orgânica foi editada em 1990 e atualizada em 2004 para adaptar as emendas constitucionais posteriores à sua publicação. Em 1994 foram eleitos 15 vereadores e a novidade foi a eleição da primeira vereadora de Ponte Nova, Nilda Guimarães Leite. Também nesta legislatura, mais precisamente em 1996, ocorreu a transferência da sede da Câmara da Prefeitura para o casarão situado à Chácara Vasconcelos. Com a promulgação da Lei Complementar número 2685 de 2003, a cidade foi contemplada com o Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do município de Ponte Nova. O Plano Diretor foi instituído como instrumento para ordenar e desenvolver adequadamente a estrutura física e as funções socioeconômicas e administrativas, em atendimento à Constituição Federal e em consonância com o Código Florestal, a Lei das Águas e a Lei Orgânica Municipal. Em 2006, mais uma conquista importante para os cidadãos de Ponte Nova. A Câmara aprovou a criação do Código Municipal de Defesa do Contribuinte e o Conselho Municipal de Defesa do Contribuinte, com mecanismos de amparo contra eventuais arbitrariedades do poder público municipal. A formação da Câmara de Ponte Nova, com 15 vereadores, que vinha desde 1946, passou a contar com 10 entre os anos de 2005 e 2012. Em 2011, a mesa diretora apresentou proposta de emenda à lei orgânica, fixando em 13 o número de vereadores para 2013 e 2016. Destaca-se a presidência consecutiva na mesa diretora pelo vereador José Rubens Tavares nos anos 2011, 2012 e 2013 e 2014. O vereador foi eleito pela 6ª vez em 2016. Outro destaque na vereança foi a eleição 6 vezes consecutivas de José Mauro Raimundi, que ocupou por 4 vezes a presidência da casa. Visando publicidade e transparência de suas ações, em 2006, a Câmara de Ponte Nova lançou o TV Câmara, sob a presidência de Wagner Moll Guimarães. Em 2012, o programa diário Câmara Informa. Em 2014, o jornal digital Legislativo. E dando continuidade à proposta de mostrar a rotina do processo legislativo aos cidadãos e cidadãs de forma democrática, transparente e responsável, abrindo espaço para suas manifestações, iniciou-se a transmissão ao vivo das suas reuniões. E desde 2017, o Minuto Legislativo traz informações relevantes sobre a Casa Legislativa e vereadores. Muito antes da Lei de Acesso à Informação entrar em vigor, o Legislativo de Ponte Nova disponibiliza na internet a sua prestação de contas e todos os dados relativos ao seu funcionamento. Em 2014, foi inaugurado o anexo Dr. José Inocêncio Alves Costa, em homenagem ao médico e ex-vereador do município. As instalações contam com o plenário João Mairinque, central de informática, almoxarifado, arquivo central e a biblioteca Maria de Abreu. A construção do anexo garantiu a acessibilidade e a redistribuição dos espaços da Câmara, oferecendo melhores condições de trabalho para os vereadores e servidores. Também em 2014 foi inaugurado o espaço multiuso José Silva, no antigo plenário da Câmara, homenageando um dos maiores nomes da música de Ponte Nova, José Silva, o Zé Silva Seresteiro. O local cedia oficinas do Parlamento Jovem, seminários, reuniões, fóruns, cursos, apresentações artísticas e semanas acadêmicas, assim como exposições. No plenário João Mairinque foram instalados painéis do artista plástico Ayrton Pirtes, em comemoração aos 150 anos de Ponte Nova. Dando prosseguimento à modernização ao plenário, foram instaladas câmeras robóticas permitindo maior interação e qualidade nas transmissões ao vivo pela internet e dos trabalhos da assessoria de comunicação da Câmara. Em 2016, foi criada a Escola do Legislativo Vereador José Mauro Raimundi, órgão vinculado à mesa diretora, que é um instrumento interno de fomento à aprendizagem e à capacitação para a formação técnica e política da sociedade em geral, e que garantiu a inserção da Câmara de Ponte Nova no projeto Parlamento Jovem. No biênio 2017-2018, sob a presidência do vereador Léo Moreira e focando na modernização da comunicação do Legislativo, foi criada a identidade visual da Câmara de Ponte Nova, visando o fortalecimento do diálogo e da transparência dos atos do Legislativo, assim como o portal atualizado e mais interativo. Também foi instalado o Video Wall, que modernizou as apresentações no plenário, e o painel eletrônico, a fim de facilitar o acompanhamento das reuniões e de permitir maior interação com a população.
Foi implantado o sistema de monitoramento por câmeras, reforçando a segurança do patrimônio público e adotadas ações ecologicamente corretas quanto ao uso da água e da luz, manutenção dos equipamentos e economia de papéis. No período, ocorreu a reforma e revitalização do casarão da Câmara, instalação de sinalização interna, de letreiro ao longo do talude e de projeto luminotécnico. Houve redistribuição dos espaços da Câmara para aprimoramento da rotina de trabalhos, economia, agilidade e de inclusão digital, cuja sala, denominada Anísio Ferreira da Silva Filho, presta homenagem ao ex-vereador que exerceu o cargo por 2 mandatos, falecido em 2016. Com todos estes investimentos, a Câmara Municipal de Ponte Nova destaca-se como uma das mais econômicas do Estado e é um exemplo de transparência na gestão e no desenvolvimento das ações de interatividade e de participação popular. Para o biênio 2019-2020 e em seus 156 anos de instalação, pela primeira vez uma mulher ocupa a presidência da Câmara de Ponte Nova. A vereadora Aninha de Fisica, em seu 3º mandato, foi eleita ao cargo, garantindo a continuidade das atividades da Câmara, a modernização e ao diálogo aberto com a população.